Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos tratar do teste da reta vertical. Esse teste vai servir para a gente responder a seguinte pergunta: a figura abaixo pode ser gráfico de uma função? Ou seja, é possível eu ter uma função que quando eu for fazer o gráfico der exatamente essa circunferência aí de vermelho? A resposta para essa pergunta é não. Por quê? Se isso fosse gráfico de alguma função, vamos pegar, por exemplo, aqui o valor de x igual a 3. Aqui. Caminhando verticalmente para cima, eu chego nesse ponto de azul e também chego lá em cima, nesse outro ponto de verde. Eu não sei qual é a altura desse ponto de azul, vamos chamá-la de y1. E vamos chamar a altura lá de cima de y2. O que eu concluo? Se fosse gráfico de uma função, o gráfico ia ter os pontos 3,y1, que é o ponto de azul, e ia ter também, ao mesmo tempo, o ponto 3,y2, que é o ponto de verde. Isso quer dizer que teria que acontecer de f de 3 ser igual a y1 e, ao mesmo tempo, f de 3 ser igual a y2. Então, se fosse gráfico de função, o número 3 ele ia ter duas imagens ao mesmo tempo, y1 e y2. E isso é impossível de acontecer para uma função. Então, essa circunferência, que é essa linha aí de vermelho, ela não é gráfico de função. Por isso que a gente não estuda circunferências quando a gente está tratando de função, porque circunferências não são gráficos de função. São figuras geométricas importantes para várias outras coisas, mas para a função não é, porque não é gráfico de função. Bom, como que a gente poderia concluir isso de uma maneira mais prática, usando o teste da reta vertical? O que esse teste diz? Se você quer saber se uma figura geométrica pode ser gráfico de uma função, você vai traçar retas verticais, várias, nessa figura. Se a reta vertical, em algum momento, cortar a linha da figura mais de uma vez, observe que nesse caso já cortou na primeira vez que eu tentei. Cortou duas vezes. É porque não é gráfico de função. Então, para ser gráfico de função, toda reta vertical que você traça em cima da linha tem que cortar o gráfico em apenas uma vez. Não pode cortar mais de uma vez, igual está acontecendo aqui com essa circunferência. Então, esse teste ajuda a gente a determinar de uma maneira mais prática se é ou não é gráfico de uma função. Olha só um outro exemplo. Pergunta: essa figura pode representar o gráfico de alguma função? Nesse caso, a resposta é sim. Observe que toda reta vertical que eu traço em cima da linha corta essa linha vermelha em apenas um ponto. Não acontece em nenhum momento de cortar mais de um ponto. Então, nesse caso, pelo teste da reta vertical, essa figura pode ser sim gráfico de uma função.